Olá, você, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma atividade aqui no Porta Oculta. Eu sou o Cassiano e o episódio de hoje ele é dedicado para falarmos a respeito do Ano Novo Astrológico, para falarmos sobre as eras astrológicas, né? Esse início ele ocorre no dia de hoje, no dia dessa publicação, dia 20 de março, e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esses temas, Ano Novo Astrológico, eras astrológicas, mas tentando ver de uma forma mais livre de misticismos ou conceitos mais fantasiosos, né? Vamos olhar um pouquinho, obviamente, o lado oculto, o lado mais mágico que envolve essa questão, mas tentando ser bem pé no chão e entender efetivamente de onde vem, né? Há muito tempo se fala sobre as eras astrológicas, muita gente entra com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de temática, mas muitas das vezes falta uma explicação mais concreta e para demonstrarmos, para que a gente possa entender realmente o que são as eras, né? E como podemos calculá-las. Então, eu vou trazer aqui até mesmo algumas explicações que envolvem o próprio meio acadêmico da astronomia. Astronomia é essa que até mesmo considera as eras astrológicas como um marcador, né? Algo que realmente podemos olhar no céu, podemos olhar nas estrelas e entendermos que estamos, sim, no momento de uma transição da era de peixes para a era de aquários. Então, no dia de hoje, no dia 20 de março de 2026, nós temos o início do Ano Novo Astrológico, né? Primeiramente, devemos entender que essa data que registra o início do Ano Novo Astrológico, ela é uma data que oscila, né? Ela não é uma data fixa, né? Diferente do nosso calendário usual, né? Nesse calendário profano que utilizamos, que considera que o ano inicia no dia 1º de janeiro. E devemos entender também que o próprio calendário profano, que é esse calendário gregoriano que nós utilizamos, ele também sofre algumas oscilações, algumas alterações, até mesmo por isso nós necessitamos de um ano que tenha um dia a mais a cada 4 anos, né? Que aí nós temos o ano bissexto acontecendo. Então, todo ano, a cada 4 anos, né? Nós precisamos incluir um dia a mais no nosso calendário devido ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol, né? Cada ano fica faltando 6 horas para que uma volta completa ocorra, e devido a isso, para manter um certo padrão, um certo alinhamento, é necessário fazer esse reajuste, certo? Então, o ano novo astrológico, obviamente, ele não vai ser diferente. Nós vamos necessitar dessas oscilações, mas essas oscilações elas são mais pontuais e por isso nós dizemos que o ano novo astrológico ele acontece por volta do dia 26 de março, às vezes um pouco antes, às vezes um pouquinho depois. E essa oscilação da data ele vai se dar, né, de acordo com a movimentação dos astros, né, a movimentação da Terra na sua translação ao redor do Sol e também na movimentação da Lua ao redor do planeta Terra. Então, como uma referência genérica, nós dizemos que o começo ocorre próximo ao dia 20 de março em todos os anos. E essa data, ela registra para a gente o ingresso do Sol na casa de Áries, né? É a mesma data que ocorre o equinócio de outono aqui no hemisfério sul e o equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, a data que nós temos o ingresso aqui para a gente no hemisfério sul, que inicia o outono, é a data do início do ano novo astrológico, é a data em que o Sol começou a percorrer a casa de Áries, né? Então essa é uma referência, que nós vamos ter uma referência tanto num contexto mais prático, né, quanto ao próprio registro do outono,
e entrando num aspecto astrológico, o ingresso do Sol em Áries. Quando falamos de equinócio, aqui já fica algo interessante para que a gente traga entendimento. Como eu disse, a nossa intenção aqui é desmistificar um pouco essa questão dos anos novos astrológicos, né? Principalmente trazendo um contexto mais palpável, certo? E o que seria um equinócio? Entendendo que o equinócio ele é um registro temporal que nós temos, né? Há dois tipos de registro que nós conseguimos fazer ao longo do ano. Onde eles estão relacionados, né, com a incidência do Sol sobre a face da Terra. Então, no período de equinócio, nós temos o equinócio em si e temos o solstício. Então, o equinócio vai ter uma correspondência mais com a Lua, o solstício uma correspondência com o Sol. O solstício, temos 2 solstícios no ano. Um solstício vai nos trazer o ingresso, né, o início do período de verão. O outro solstício vai nos trazer o início do período de inverno. O equinócio vai trazer para a gente o outono e a primavera. E o que são os equinócios, né? Os equinócios, eles são os dias do ano em que o tempo de dia, né, que seria o período de incidência solar sobre a face da Terra, e o tempo de noite, ou o período de ausência dessa incidência solar, são equivalentes. Então, no dia de equinócio, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. É onde acontece um perfeito equilíbrio entre a força solar e a força lunar sobre a face da Terra, né? E os equinócios, eles ocorrem, né, como já dito, no ingresso da primavera e no ingresso do outono. Na data que nós temos como registro dos solstícios, que aí seria o ingresso do inverno, o ingresso do verão, aí é o período onde nós temos o ápice do, entre aspas, desequilíbrio, né? O ingresso do inverno é o momento em que nós temos o dia mais curto do que a noite, né? A noite ela é muito mais longa do que o dia. E a data que é o início do verão é o momento em que o Sol toma a maior parte do tempo, né? E é o período, é o momento em que nós temos a noite mais curta do ano, certo? Falando sobre o ano novo astrológico em si, né? Nós temos a constelação de Áries, né? Ela representa para a gente o início da roda zodiacal. Porque o signo de Áries, esse arcano do Áries em si, ele vai representar para a gente o primeiro signo, né? Que é o signo iniciador, é o signo que dá o impulso para o movimento de toda a roda zodiacal. Quando a astrologia que nós conhecemos nos dias de hoje foi fundamentada, a humanidade ela estava vivendo sobre os auspícios da era de Áries. Então, esse período, esse surto civilizatório, né, esse desenvolvimento de um grupo de seres humanos se deu sobre essa tônica de Áries, sobre a era de Áries, né? E aí é o momento em que a astrologia que nós conhecemos hoje, ela foi elaborada, foi estudada, né? Naturalmente nós possuímos uma astrologia anterior a essa, mas que precisou passar por uma readaptação para o momento atual. E tendo Áries como o signo regente da era, por isso nós temos esse símbolo, né, como o primeiro do zodíaco, né? Então é esse cordeiro que vem e puxa toda a roda, né? Então esse era o início de uma civilização da humanidade que originou essa ciência que nós estamos nos apoiando hoje, que é a ciência da astrologia. Outro ponto que nós precisamos entender de importância é que boa parte de todos esses nossos estudos, eles provêm
principalmente de uma região da Europa em si, né? É, localizada no hemisfério norte, certo? Então, no passado, a gente devemos nos colocar como essas pessoas de um passado relativamente distante que estão vivendo no, na região da Europa, no hemisfério norte. O início da primavera no hemisfério norte registrava o início real do ano para eles, né? Pois na própria primavera, né, o período da primavera era considerado o momento em que a vida reiniciava o seu ciclo. Nós estávamos saindo de um inverno, né, um período de maior rigor, um período de neve, um período de frio, um período de dificuldade de alimentação e dificuldade da própria vida, e começando um momento de temperaturas mais amenas, que obviamente promovem uma melhor condição de vida. E por isso o ano se iniciava com este ciclo, né? Com esse ciclo da própria primavera. Então, saindo do inverno, que era um período de frio, e entrando em um momento de frutificação, um momento de semeadura, que seria o momento da própria primavera. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, que seria o próprio mito de Deméter, a deusa Deméter, que seria a deusa da fertilidade, né? Isso dentro do panteão grego, né? A deusa da fertilidade, a deusa das colheitas, a deusa da abundância, onde Deméter teve a sua filha Core raptada por Hades, que era o senhor do submundo, né? Core, a filha de Deméter com Zeus, posteriormente ao seu rapto, ela acaba assumindo um novo nome, que é o nome de Perséfone. Então, bem brevemente, né, como seria, né, o mito de Deméter e Core. Hades rapta Core e leva ela para o submundo, né? Esses termos, né, obviamente, foram depois readaptados para a cultura romana, então houve algumas mudanças dos nomes, tal. Por exemplo, Hades acaba assumindo o nome de Plutão, né? Mas mais para contextualizar, retornando para o mito. A filha de Deméter com Zeus, que era Core, que representava uma, entre aspas, né, uma princesa, mas assim como sua mãe acaba assumindo essa posição da própria fertilidade, da própria vida, do próprio crescimento, né? Ela é raptada por Plutão ou Hades e levada para o submundo. Ninguém sabia de nada quanto a isso, e Deméter acaba se lançando sobre a face da terra à procura da sua filha. Deméter era responsável pela própria natureza, para que tudo tivesse vida, para que o reino da natureza funcionasse, né? E Deméter acaba se lançando nessa empreitada à busca de sua filha e acaba deixando de lado o seu trabalho somente com a intenção de procurar a sua filha. Devido a isso, a terra começa a perecer. As plantas começam a morrer, as árvores começam a perder as suas folhas e pouco a pouco a terra vai se tornando um local inóspito, né? Dado o momento, é descoberto que Core estava aprisionada no submundo, sob posse de Hades. Zeus, intercedendo a favor de Deméter, exige que Hades devolva a filha de Deméter. Porém, como Core já havia comido do fruto, né, que seria a própria romã, né, ele tinha comido uma parte de uma romã do submundo, ela não poderia viver definitivamente mais entre os mortais. Como ela comeu o fruto do submundo, ela precisava viver dentro do próprio submundo. Mas como Core não havia consumido por inteiro
esse fruto, ela consumiu apenas 3/4 desse fruto, Zeus, agindo como um grande legislador, disse que ela teria então o direito de passar 1/4 do ano junto de sua mãe, junto dos mortais, e os outros 3/4 do ano ela deveria viver no submundo. Devido a isso, Core acaba tendo uma alternância no seu nome, né? Muda o seu nome para Perséfone, e aí ela acaba a adotar essa postura da rainha do submundo, né? Ela passa a realmente ser a esposa de Hades ou de Plutão. Quando Deméter consegue então trazer de volta sua filha para a Terra, né? Então Deméter faz com que a Terra volte a ter vida. Então as flores voltam a florir, as árvores se enchem de folhas novamente, as frutas retornam a aparecer e tudo mais, dado o tempo em que a sua filha Perséfone poderia ficar junto com ela, ela precisa retornar ao submundo. E aí nós iniciamos o fim desse ciclo, né, de frutificação. Então começa a ter todo o recolhimento novamente, para ter um novo ingresso ao outono e o inverno, para que Perséfone possa voltar para a Terra novamente e a vida voltar a florir. Então, nesse momento, a própria Perséfone acaba assumindo a figura da própria primavera, que fica distante da face da Terra por um período de tempo, e quando ela retorna, né, a vida está fragilizada devido ao próprio inverno, e tudo volta a florir, tudo volta à vida, né? Então essa é uma forma bem simplória, né, explicação do mito de Deméter e sua filha Perséfone, ou Core. E, bom, outro ponto que a gente consegue identificar, como no passado, né, o mês de março era o mês que iniciava o ano, né? Nós temos o mês de março, o início da primavera lá no hemisfério norte, como o primeiro dia oficial do ano, né? E nós conseguimos até mesmo ver um registro dele no nosso calendário atual, né? Pelos próprios nomes dos meses. Nós temos alguns nomes que são meio aparentemente aleatórios. Todos os nomes eles acabam tendo um certo significado, mas a gente não vai focar tanto nessa questão hoje, mas apenas para que a gente venha a entender. Nós temos atualmente, né, o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Se tomarmos o mês de março como o primeiro mês, nós vamos encontrar uma correspondência com isso, né? Nós temos março como primeiro mês, abril como segundo, maio como terceiro, junho como quarto, julho como quinto, agosto como sexto, setembro como o sétimo mês, outubro como o oitavo mês, novembro como o nono mês, dezembro como o 10º mês, e aí janeiro e fevereiro. Então até mesmo o nome dos meses que nós usamos atualmente, eles ainda trazem esse resquício que demonstram que o início do ano começava no próprio mês de março. Então, como dito já, né, nós temos a fundamentação da nossa astrologia como o verdadeiro, o nosso calendário mais antigo, né? O estudo da astrologia, ele tinha também, obviamente, essa conotação, essa intenção de fazer todas as análises das energias, né, vinda dos planos superiores até a face da Terra. Mas em uma segunda análise, em uma análise mais científica, o estudo da astrologia também era uma forma de entender os meses, entender os períodos, entender, né, que estávamos chegando próximo ao período de inverno, que era um momento importante
para se abastecer, para ter mantimento suficiente para passar esse período, até que a primavera retornasse e a vida pudesse recomeçar, né? Então, o estudo da astrologia, ele, desde o início, teve tanto um caráter simbólico, iniciático, com o estudo das forças astrais chegando até nós, quanto um lado científico, onde utilizávamos da astrologia para uma forma de contar o tempo e contar o ano, né? Então, por isso nós sempre acabamos dizendo que a própria astrologia, ela é a mãe da astronomia, né? Onde a astronomia, ela derivou da própria astrologia, mas focada unicamente nos fenômenos físicos da movimentação dos astros e da própria construção física do próprio universo, né? E retomando a questão do início em Áries, né? O período em que tudo isso foi reformulado pela nova humanidade que surgia, né? Nós estávamos sobre essa era de Áries e por isso nós temos o início do ciclo astrológico firmado por essa constelação ou esse signo. Então, nesse momento da própria humanidade, a era que vivenciávamos era a era de Áries. Mas, bom, de onde que vêm as eras? Como podemos registrar as eras e entendê-las, né? Como podemos contá-las e atestá-las, né? Muito bem. Desse momento em diante aqui, eu irei me apoiar principalmente em algumas explicações no próprio campo da ciência astronômica, né? Que ela explica muito bem para a gente a marcação dessa cronologia das eras, né? Como eu já falei, a gente consegue realmente olhar no céu e entender o cálculo das eras. E, obviamente, né, quando nós estamos falando da ciência acadêmica, né, nós estamos pegando aqui nesse nosso exemplo a própria astronomia, certamente, né, ela não concorda ou aprova os estudos tidos como astrológicos, certo? Porém, a definição sobre as eras faz parte do entendimento científico, tá? E a astronomia, ela atesta a transição da era de peixes para a era de aquários, obviamente apenas como um marco temporal, né? Mas ela consegue confirmar isso porque ocorre uma própria alteração no posicionamento das constelações. Então, quando falamos de eras, nós estamos falando de uma alteração no posicionamento das constelações. E aqui eu acabei preparando um texto, tá? Que eu vou ler aqui. E de acordo com o que eu for lendo esse texto traz essas explicações científicas sobre o próprio cálculo das eras, tá? Eu vou estar lendo esse texto e fazendo alguns comentários sobre eles para facilitar o entendimento e para trazer uma percepção um pouquinho diferente para cada um de vocês. Obviamente, como nós vamos estar trabalhando aqui apenas com a fala, com a explicação, vai ser importante que cada um de vocês mentalize, de certa forma, o que vai ser dito, tá? Tem a imagem da capa desse vídeo, vocês vão conseguir também usar como referência, uma imagem que foi devidamente separada, porque ela consegue nos apresentar os pontos astronômicos que eu vou citar para termos como referência o melhor entendimento a respeito das eras, a respeito da própria precessão dos equinócios, né? E qual é o referencial que adotamos para isso. Na abóboda celeste encontramos uma faixa central por onde percorrem os planetas e as 12 constelações do zodíaco. Esta linha ou esta faixa central, ela é chamada de eclíptica.
Todos os astros apresentam um movimento aparente de leste para oeste, pois o movimento da rotação da Terra se faz de oeste para leste. Então, se durante a noite, né, numa seguinte situação, você passar a noite toda olhando para o céu, olhando para essa faixa central, que é a eclíptica. A eclíptica, ela é essa zona por onde passa, né, o Sol, a Lua, todos os planetas e as 12 constelações que nós referenciamos a elas como as constelações que representam o cinturão zodiacal, né? Essa faixa, que é a eclíptica, até mesmo esse movimento que o Sol faz, né, onde ele sobe e desce ao longo do ano, né, esse movimento de subir e descer do Sol, a nossa perspectiva aqui da face da Terra, obviamente, né, ele fica dentro da própria eclíptica, tá? Lembrando, todos os movimentos que nós vemos acontecer no céu, ele é um movimento que os planetas estão trabalhando, né? Os planetas estão fazendo o seu deslocamento, a Lua está fazendo o seu deslocamento, mas as constelações e o Sol, eles não estão fazendo a sua movimentação. O que aí está se movimentando é a próprio planeta Terra, né? Na astrologia, nós partimos do conceito de observarmos o céu, observarmos o cosmos a partir do ponto de vista da Terra. Então, por exemplo, nós falamos sobre planetas retrógrados quando estudamos astrologia. Seria um movimento em que o planeta faz numa direção oposta ao movimento natural dos demais. Mas, obviamente, nós sabemos que os planetas não movimentam ao contrário. O que está dando a impressão de ter uma movimentação ao contrário é por causa do próprio posicionamento da Terra em relação aos planetas, tá? Então, a astrologia, ela, entre aspas, parte de uma perspectiva onde o planeta Terra é o centro de tudo e as coisas se movimentam a partir do planeta Terra, mas nós sabemos que não, né? Continuando. Essa faixa que envolve todo o globo é dividida em 12 setores correspondentes, cada um destes com uma constelação do zodíaco. Então esse cinturão zodiacal, ou essa faixa da eclíptica que envolve todo o planeta Terra, é dividido em 12 setores, onde cada um dos setores é representado por um signo, tá? Durante o dia, temos 2 horas em correspondência com cada uma dessas constelações. Então, durante o dia, né, se você sabe o seu planeta ascendente, por exemplo, ou seu signo ascendente, né, isso quer dizer o quê? Que esse seu signo, ele estava nascendo no horizonte no momento em que você nasceu. Cada signo permanece no horizonte por cerca de 2 horas, né? Então, durante 2 horas eu tenho um signo subindo desde o comecinho, né, do seu setor zodiacal até o final do seu setor zodiacal, para que um novo signo comece a subir, tá? Essa é uma situação. Outra situação é que ao longo do dia, né, se eu pensar no zênite, que seria o topo do céu, bem onde a eclíptica está passando, durante 2 horas do dia eu tenho um signo lá nesse topo do céu, e a cada 2 horas existe uma troca, né? E isso se dá pelo próprio movimento de rotação do planeta Terra, certo? Durante o ano, nós temos de 29 a 33 dias de regência de cada uma delas, de cada uma dessas constelações, né? Que se tornam presentes no alto do firmamento. A contagem que nós fazemos a respeito dos meses, né? Então, que aí seria dos signos, né? Tipo, o meu signo solar
é Áries, o meu signo solar é Peixes, o meu signo solar é Câncer. Tudo isso se dá em virtude do quê? Que durante o ano, são 12 constelações, são 12 signos, durante o ano, de 29 a 33 dias, o Sol está dentro de um setor. Então, agora no dia 20 de março de 2026, o Sol ingressa no setor de Áries e vai permanecer dentro do setor de Áries até o momento em que ele pule para o setor de Touro, né? Isso vai levar em torno de 30 dias. Obviamente que essa referência que nós temos do Sol alinhado com uma constelação, ele se dá novamente pela perspectiva de nós aqui no planeta Terra olhando o Sol. Então nós estamos olhando o Sol e vendo o Sol alinhado a uma constelação que está depois do Sol, está lá para frente do Sol. À medida que a Terra vai transladando ao redor do Sol, nós temos a posição do cinturão zodiacal alterando, e essa alteração vai fazendo com que o Sol comece a entrar em outras casas zodiacais, ok? A eclíptica, ela possui uma inclinação aproximada de 23 graus e 27 minutos em relação ao equador celeste. No caminhar do Sol, 2 vezes por ano, as suas posições coincidem com o que é chamado ponto vernal, que é a interseção da linha da eclíptica com a linha do equador celeste. Esse momento se dá quando o Sol passa de um hemisfério para o outro hemisfério. Isso é, nos dias do equinócio de primavera e de outono. Esse momento aqui eu recomendo que você dê uma olhadinha mais intenção assim na imagem da capa desse áudio, tá? Porque essa imagem ela está nos representando exatamente essa questão do que é a eclíptica e o que é o equador celeste. Então, muito bem. Caso você não saiba, o nosso planeta Terra, o nosso globo terrestre, ele se movimenta ao redor do Sol e ele tem um movimento, a posição dele em relação ao seu movimento ao redor do Sol é inclinado. Então a Terra ela tem um giro um pouquinho caído, né? E essa inclinação que o nosso planeta possui, ela é uma inclinação de 23 graus e 27 minutos aproximado. Essa inclinação ela oscila um pouco de ano para ano, tá? Então, às vezes ela está um pouco mais inclinada, às vezes ela está um pouco menos inclinada. E é devido a essa inclinação que o nosso planeta possui que nós temos as 4 estações. Então, o período das 4 estações, ela é justamente devido a essa inclinação que faz com que, em um período do ano, né, dividido em 4 períodos, primavera, verão, outono e inverno. Quando nós estamos no inverno, quer dizer que a grande face do hemisfério norte, do hemisfério sul, perdão, que é o nosso hemisfério, está recebendo uma grande incidência solar, enquanto que a face do hemisfério norte está recebendo uma pequena incidência solar, isso devido à inclinação. Então nós temos o verão aqui no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. No momento do outono e da primavera, quer dizer que a inclinação que o nosso planeta possui está alinhada ali com o Sol de uma forma em que nós temos um equilíbrio, né? Então, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul estão recebendo a mesma dosagem de incidência solar. A questão é que um está indo para um ciclo de verão e o outro está indo para um ciclo de inverno, tá? Na imagem
vocês podem observar aqui, nós temos a eclíptica, denotada como uma linhazinha, né? Nós temos aqui o planeta Terra ao centro, né? Nós vemos a sua inclinação, e essa linha azul está apresentando o movimento de rotação ali da Terra, né? Essa linhazinha azul é a eclíptica, né? Então, a eclíptica é a faixa onde nós vemos percorrer todos os planetas, onde nós vemos passar todas as constelações, tá? E a linha de fora, esse círculo externo, ele vai representar o alinhamento em referência ao próprio Sol, né? Então, os 23 graus de inclinação, vamos arredondar para 24 graus de inclinação que nós temos, ele é devido à diferença do centro da Terra, esse eixo central da Terra, com um eixo central, imaginando alinhado com um movimento de translação da Terra ao redor do Sol. A bolinha amarela lá no fundo é o Sol, né? É o Sol. Então essa inclinação e essa oscilação da eclíptica em referência ao que é chamado o equador celeste, o equador celeste seria a pista por onde o planeta Terra desloca. Então nós temos que imaginar assim, o Sol lá no centro, e nós temos uma pista que circula todo o Sol. O planeta Terra anda inclinado em referência a essa pista por onde ela está andando em volta do Sol. E essa inclinação vai fazer com que nós tenhamos as 4 estações do ano e vai fazer com que as próprias eras astrológicas possam existir. Então, na imagem, nós podemos ver a posição do eixo da Terra com a sua inclinação em relação ao eixo original. Isso gerou o chamado eixo norte-sul celeste, que é em referência ao Sol, tá? E eixo norte-sul terrestre. A eclíptica acompanha o movimento inclinado da Terra. A eclíptica aqui pra gente, tá? Ela seria basicamente uma faixa que vai estar em correspondência com a linha do equador do planeta Terra, né? Enquanto que o equador celeste tem por referencial o eixo norte-sul celeste, que aí seria, né, essa linha referenciada à faixa por onde o planeta se desloca ao redor do Sol, né? O ponto vernal é a conjunção da eclíptica ao equador celeste. Então, o ponto de interseção, voltando para aquela imagem, o ponto onde há uma interseção da eclíptica com o equador celeste, esses pontinhos em que eles se juntam, vocês vão ver na imagem que há o símbolo de Áries de um lado, e lá do outro lado tem o símbolo de Libra. Então esses dois pontinhos, ele é o ponto vernal, é o que é chamado ponto vernal. O ponto vernal ele está em correspondência com o próprio momento de equinócio, né? Porque nós vamos ver que a inclinação da Terra, ela não está nem apontando em direção ao Sol, e nem em direção oposta ao Sol, ela está inclinada lateralmente ao Sol, então por isso nós temos o dia e a noite igual, né? O mesmo período de incidência solar. Então isso que nós chamamos de ponto vernal vai ser muito importante para que a gente consiga calcular e entender as próprias eras astrológicas, tá? O momento mais importante se processa próximo aos dias 20 e 21 de março,
quando o Sol ingressa na casa de Áries, iniciando a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Pois a trajetória do Sol passa a denotar um movimento de ascensão em relação ao equador celeste. Como nós mencionamos, nós temos, né, o período em que o Sol está mais alto na eclíptica e o momento em que o Sol está mais baixo na eclíptica. Quando nós temos esse ponto vernal, quer dizer que o Sol ele está no meio da eclíptica, ele está bem na faixa central da própria eclíptica. E ele vai começar a subir até chegar no seu ponto de maior ascensão. Isso tomando por referência lá no hemisfério norte, onde foi fundamentada a própria astrologia, certo? Então, por isso, nós temos o início do ano novo astrológico se dando nesse momento. Então, é como se nós víssemos o Sol, a partir desse momento, ele vai começar a crescer, né? Ele vai começar a tomar maior poder. Então, é a ascensão do Sol. Ele passou dessa faixa central, que é o momento de equilíbrio, o momento de equinócio, e ele vai começar a subir até o seu esplendor máximo. Devido às forças gravitacionais da Terra, influenciada pelas forças gravitacionais dos outros planetas de nosso sistema, esse eixo inclinado sofre uma mínima variação que provoca uma oscilação, onde o eixo terrestre traça virtualmente no espaço dois cones opostos, onde o norte terreno atrasa o seu movimento. Essa alteração do posicionamento do eixo terrestre corresponde a 50,2 segundos ao ano. Esse 50,2 segundos ao ano é em referência a graus, né? Então, a cada ano, esse balanço, né? Esse balanço do planeta Terra, eu já vou explicar melhor ele. Esse balanço do planeta Terra ele acaba atrasando o seu movimento 50,2 segundos ao ano, resultando em um tempo aproximado de 25.765 anos para que se percorra toda a circunferência e retorne ao ponto zero, o qual está em correspondência com a estrela polar. Então aqui, esse é o ponto para que a gente entenda fisicamente a contagem das próprias eras astrológicas, tá? O planeta Terra, nesse seu movimento inclinado, ele vai possuir, né, alguns movimentos. O planeta Terra ele tem um movimento de rotação no seu próprio eixo, que é o que acaba gerando os anos, né, os nossos anos. Então, essa rotação do planeta Terra em seu próprio eixo faz com que a gente tenha a passagem, não é a passagem do ano, é a passagem do dia, tá? Esse movimento de rotação do planeta Terra em torno do seu próprio eixo faz com que nós tenhamos a contagem do dia. Nós temos um segundo movimento do planeta Terra, que é o movimento de translação em órbita do Sol. Então, esse giro do planeta Terra em volta do Sol vai fazer para a gente a contagem do ano. O terceiro movimento que o planeta Terra vai fazer, como ele tem essa inclinação, imagina que o eixo dessa inclinação sofre um certo balanço. E esse balanço que esse eixo sofre, ele vai fazer esse atraso de 50 segundos de graus a cada ano. Esse balanço está promovendo uma microrotação no planeta Terra. Essa microrotação no planeta Terra vai fazendo com que a cada ano o planeta Terra atrase quase 1 minuto de grau o seu eixo. E isso vai fazendo com que ao longo do tempo nós tenhamos uma visão um pouquinho diferente do céu, um pouquinho diferente das constelações, tá? E é aqui que vem o cálculo físico, né, referencial físico da alteração das eras astrológicas. O céu que nós vemos
na noite de hoje, ele só vai se repetir, entre aspas, igual daqui a cerca de 26 mil anos. Então, daqui a cerca de 26 mil anos, nós vamos conseguir ver as constelações numa posição igual à de hoje, né? Igual, entre aspas, porque as próprias estrelas estão se movimentando, então vai ter uma certa variação nisso, tá? Mas é aqui que fica o cálculo das eras astrológicas, porque um ciclo total das eras, tá? Um ciclo total das eras, do início até o final de uma roda completa, vai levar a aproximadamente 25.765 anos. E a nossa referência zero é a própria estrela polar, que é a estrela que está lá no extremo polo norte, tá? As eras astrológicas são a repercussão desse movimento de precessão do equinócio. Caso você queira estudar melhor, entender melhor isso, busque por esse termo aqui, que é até mesmo o próprio termo astronômico, que é precessão do equinócio. Pois a alteração da posição do globo Terra em relação ao norte celeste faz com que a cada 2.147 anos aproximado, uma nova constelação se apresente no céu no dia do equinócio de outono, aqui no hemisfério sul. Atualmente, estamos na transição da constelação de Peixes para Aquário. Isso quer dizer que, se observarmos a posição real do Sol em relação às constelações no dia do equinócio em março, veremos parte das duas constelações em um gesto de transferência de regência. O que isso até nos traz um ponto de importante entendimento, tá? Se em algum momento você, por exemplo, ouvir um astrônomo falando a respeito disso, ele vai falar: a astrologia ela não funciona, ela é uma besteira, as próprias constelações não estão onde dizem estar. E isso é uma realidade, porque assim, esse movimento que o planeta Terra faz, que seria basicamente um movimento de peão, né? Que é esse balanço do seu próprio eixo, vai alterando a posição do planeta Terra, a face do planeta Terra, em relação às constelações. Isso vai fazer essa oscilação acontecer. Como nós temos essa oscilação, a faixa zodiacal vai mudando, como eu disse, ao longo dos anos. Então, a cada ali 2.000 anos, nós temos uma nova constelação na posição do Sol. Então, se eu olhar astronomicamente o céu hoje, o Sol ele não está entrando na casa de Áries, né? Inclusive até esse movimento vai ser um movimento retrógrado, né? Vai ser um movimento de atraso. O Sol ele não está entrando hoje na constelação de Áries. Ele está entrando ali, a posição dele é a posição bem no meio entre a constelação de Peixes com a constelação de Aquário, né? E isso é a própria precessão dos equinócios acontecendo. Quando fechar um ciclo total desse zodíaco, quando fechar um ciclo total dessa roda, que vai ser daqui cerca de 22.000 anos, aí sim nós teremos, na data do equinócio deste ano, o Sol entrando realmente na casa de Áries, porque toda a precessão do equinócio aconteceu, todo o ciclo da era aconteceu e tem um reinício desse período. Então, se você ouvir um astrônomo falando, estão falando que é Sol em Áries, mas o Sol nem está alinhado com a constelação de Áries. Isso é verdade, fisicamente é verdade. O Sol está bem na posição entre a constelação de Peixes e a constelação de Aquários, tá? E por isso nós estamos abordando esse tema aqui, como eu falei,
sem misticismo, sem muitas filosofias esotéricas, sem uma temática fabulosa. Nós estamos realmente tentando entender o que é efetivamente o cálculo das eras astrológicas e do próprio início do ano novo, certo? Bom, este período de 25.765 anos aproximado das eras astrológicas ou do ciclo zodiacal corresponde ao giro das 12 constelações ou 12 casas. Cada signo emana influências sobre o globo Terra por um tempo de 2.147 anos e representa a égide de um ciclo civilizatório. Cada ciclo racial tem como representante uma constelação e o desenvolvimento total deste ocorre no tempo de duração do ciclo, mais o período de transição do anterior e do posterior, isto é, há um momento de transbordo de um ciclo racial para o seguinte, ou a transição de uma constelação para a próxima. Então, até aqui, eu espero que tenha ficado o melhor entendido possível. Caso você não entendeu, ouça de novo, dá uma olhadinha ali nesse próprio gráfico que tem na imagem. E caso tenha mais interesse, estude e pesquise um pouquinho realmente a respeito da precessão dos equinócios, que, como eu disse, é um tema que envolve o próprio meio acadêmico, então você encontra bastante informação e informações que pode estar explicado de uma melhor forma ou de uma forma mais simples do que a qual eu expliquei. Mas, basicamente, nos dias de equinócio, que é o ingresso de outono e primavera, são os momentos em que o planeta Terra encontra-se em um equilíbrio. Esse momento de equinócio é o momento em que que existe o ponto vernal, definido como o momento em que há um encontro entre a eclíptica e o equador celeste. Este ponto vernal, que é o ponto de coincidência entre esses dois pontos, quer dizer, é o momento em que a Terra está em um alinhamento, né? Nós não vemos o Sol alinhado com a constelação de Áries. Nós temos o ingresso do Ano Novo Astrológico, o ingresso do Sol em Áries. Eu já vou explicar o porquê isso. Nós temos o ingresso do Sol em Áries, mas o Sol não está alinhado com a constelação de Áries, e sim num ponto entre a constelação de Peixes e a constelação de Aquários. Isso é a nossa forma de identificar que nós estamos tendo o transbordo de uma era para outra. Então, o transbordo de uma era de Peixes, que iniciou há 2.000 anos atrás, e o início da era de Aquário, começando agora, e que vai durar pelos próximos 2.000 anos. Então, nós estamos engatinhando nessa era de Aquários e nós ainda não estamos totalmente dentro dela, nós estamos numa faixa de transbordo. Então, há um período de manifestação integral da era, mas há um período em que ocorre uma mescla, uma fusão das duas energias, porque o Sol está na transição de uma casa para outra. E isso vai fazer com que as duas forças se misturem. Então, ainda vai existir muita coisa da era de Peixes no momento atual e muita coisa que é o começo do respiro da era de Aquário. Só que o que acontece? Essa era de Aquário ela vem com uma nova tônica, vem com uma nova potência, e aí naturalmente são muitas coisas que a gente acaba tendo dificuldade de entender, porque é uma coisa nova, né? É uma coisa nova e uma coisa que a humanidade precisa se adaptar a uma nova tônica. E ao mesmo tempo nós temos muita coisa da era anterior, que é essa era de Peixes, só que com o seguinte problema, como é uma era que está findando,
o que acaba emergindo dessa era é principalmente as tendências negativas dela. Então, nós temos uma mistura de muita coisa boa de uma era nova misturada com muita coisa ruim de uma era velha que está acabando, né? Então, nós, como indivíduos, precisamos tentar entender, precisamos tentar se alinhar com essa nova era de Aquário, atentando para que a gente possa identificar da melhor forma possível o que é algo velho, né, algo da velha era, e o que é coisas da nova era, para que a gente possa seguir em frente, né, e não ficar apegado às coisas que já passaram, né, a coisas que já não funcionam mais. E justamente uma forma fácil da gente identificar o que é coisa da era de peixes e o que é coisa da era de aquário é ver o que não funciona mais. Então, se eu vejo uma metodologia de ensino, por exemplo, que não funciona mais para os tempos atuais, isso já me demonstra que é uma metodologia de ensino referente a uma era antiga. Então, por isso, muitos problemas vão aparecer, porque realmente é algo que não condiz mais com o tempo atual. Então, tudo que nós vemos atualmente, né, de coisas apodrecidas, de sistemas, de métodos, de mentalidades que aparentam ser coisas muito retrógradas ou realmente coisas que na prática não funcionam, ou sistemas que são muito arcaicos e tem pessoas que ainda estão apegadas àquilo, tudo isso é tônica de peixes. E não quer dizer que não tem valor nenhum, que não presta para nada, mas realmente é algo que não condiz mais com o momento atual. Então agora nós estamos começando a respirar um momento de muitos conflitos vivenciado pela humanidade, porque é necessário que novos métodos sejam desenvolvidos, novos métodos que estejam alinhados com a era nova, com a própria era de Aquário. Então, nós necessitamos hoje de uma nova metodologia de educação, de uma nova metodologia de justiça e julgamento, novos métodos de governo, novos métodos de tudo. Um novo planejamento civilizatório deve acontecer, porque nós estamos dando os primeiros passos para um novo contexto da própria civilização humana. E retornando, né, para essa própria explicação, né, tipo, mas o Sol então não está em Áries agora? Não, não está. Mas porque a astrologia ainda mantém esse entendimento de ano novo e ano novo astrológico, né, e ingresso na casa de Áries. Porque apesar das constelações não estarem nessa posição, os setores eles ainda existem, né? Nós temos o primeiro setor, o segundo setor, referente à tônica, né? Então a constelação ela é para a gente uma representação física, mas a tônica, né? A tônica de Áries, que é a qual nós estamos entrando agora, ela não é algo físico e ela sim é algo, a astrologia, ela é uma tônica astral, ela é uma tônica mais sutil. Então, apesar da constelação de Áries não estar posicionada ali onde está a tônica de Áries, nós temos a influência, a carga astral, a carga astrológica de Áries naquela posição. Então, nós não estamos nos referenciando ao mundo físico quando falamos de astrologia. Nós estamos nos referenciando ao próprio mundo, aos próprios mundos sutis. Mas há pontos em que o mundo físico influencia o mundo sutil, e por isso nós temos essa referência da transição das eras que nós podemos contar a partir do próprio mundo físico ou das próprias constelações. Então, a título de curiosidade, né, nós vamos dizer aqui que temos aí no início dos anos 2000
o começo da era de Aquários, né? Obviamente ainda vamos ter mais alguns bons anos da influência da era de Peixes, né? Sobre o começo da era de Aquários. Mas antes mesmo dos anos 2000, a era de Peixes, a era de Aquários já estava influenciando o final da era de Peixes, né? Então nós temos o período das eras, mas nós temos o período das influências, né? Então há um momento em que é o momento de transbordo, né? O momento em que começa a aparecer a constelação de Aquários, próximo ao ponto vernal, próximo à data do equinócio, quer dizer que ainda está presente a era de Peixes, mas a era de Aquário já começa a dar os seus respiros, né? E a partir dos anos 2000, nós temos o início oficial dessa era de Aquários, mas ela ainda traz consigo um pouco das influências da era de Peixes que está se findando. Próximo ao ano zero, nós tivemos o ingresso da era de Peixes, mas ela ainda recebia a influência da era de Áries. E cerca de 4.000 anos atrás foi o início dessa era de Áries, que ainda recebia um pouquinho da tônica da era de Touro. Então nós vamos fazendo esse cálculo aproximado, né? Por isso nós dizemos que cada era tem um período aproximado de 2.000 anos. Só que esses 2.000 anos são um pouco mais longos porque é o tempo que ele tem de influência da era anterior e também o tempo que ele influencia a era futura. E quando nós falamos dessa tônica de Aquário, nós devemos ter em mente que Aquário está muito conectado, né, com essa própria coisa da tecnologia, do desenvolvimento, da comunicação, da interação social, né? A interação entre os indivíduos, entre cada um deles. E junto com tudo isso, a própria coletividade, a cooperação, né? A cooperação em grupo. E aí, como eu disse, há alguns anos a era de Aquário já começou e ela está influenciando a era de Peixes até que por volta dos anos 2000 nós temos o início oficial dessa era de Aquário, mas ainda carregando um pouquinho de Peixes consigo, né? E aí, se nós olharmos nos últimos 150 anos da humanidade, nós vemos realmente um grande boom tecnológico, um grande crescimento, né? Isso já demonstra para a gente o começo das influências da era de Aquário sobre a própria humanidade, sobre todo esse nosso crescimento tecnológico que tivemos nos últimos anos. Com o invento, né, das próprias redes sociais, nós temos essas interações, né, muito maiores do que tínhamos há alguns anos atrás. Só que, como eu mesmo já falei, como são muitas coisas novas, como coisas que representam um futuro acontecendo na atualidade, nós temos uma certa dificuldade de sabermos lidar com todas essas inovações. E por isso, muitos problemas acabam acontecendo pela falta de preparo do ser humano com a novidade, com as novas tônicas. Então nós temos que cuidar também para que tudo aquilo que é novo a gente saiba usar com inteligência e não acabe deturpando desde o início. Até então, porque nós ainda estamos muito carregados de energias correspondentes a uma era anterior e que agora só resta como resquício, né, dessa era as coisas mais negativas, por assim dizer. Então, novamente, caso você queira entender mais a fundo esse tema que foi elaborado, né, existe bastante material a ser estudado, mas eu acredito e eu espero que tenha ficado devidamente apresentado aqui para que todos possam entender o porquê nós falamos com veemência e com certeza de que ingressamos
na era de Aquários. E para finalizar esta atividade, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão final para cada um de vocês. No dia 20 de março deste ano de 2026, às 11 horas e 46 minutos, ingressamos um novo ciclo, denominado há muito como o Novo Ano. O Ano Novo Profano, aqui no Ocidente, obtido pela contagem através do calendário gregoriano, marca a passagem do tempo, mas isso se dá por um processo puramente humano, imperfeito e desconexo ao movimento dos 7 planetários, regentes da evolução e guardiões do nosso planeta. À medida que o homem deixou de olhar para o céu e passou a impor seus desejos sobre a natureza, gradativamente foi mergulhando na matéria, deturpando e se distanciando dos saberes celestes provenientes dos sóis cabalísticos. Nós, como humanidade, nos distanciamos dos saberes divinos, mas não o perdemos. Eles se ocultaram nas profundezas do ser e renasceram através dos mitos, das profecias e das ciências ocultas, como a astrologia que resgata o conhecimento da influência dos astros sobre nós, sobre a face da Terra e sobre a tônica das eras, que registram a evolução dos seres e do globo. O ingresso do Sol em Áries é o início de um novo ano. É o ano novo real para todos aqueles que buscam estar em sintonia com a natureza, com a verdadeira natureza, a natureza espiritual. O Sol mergulha em Áries e o ilumina, iniciando um novo ciclo, uma nova vida e uma nova era, a Era de Aquários, que a cada dia chega mais perto de sua manifestação integral, livre das correntes de um siglo apodrecido e desgastado. Estamos vivendo no exato momento em que o velho dá espaço para o novo. Mas para que o novo cresça, é necessário agir. Agir em harmonia, agir com inteligência, sermos éticos, justos e íntegros, pois a tônica de Aquários deve vibrar em nosso interior para que assim sejamos irradiados pela sua energia e para que assim possamos irradiar essa mesma energia de Aquário para todos os seres. Fiquem bem e até a próxima.